Você é aquela pessoa que fala rápido demais ou o seu jeito é mais calmo e lento? Você é aquela pessoa que as pessoas param pra ouvir ou sente que ninguém te escuta realmente? Bom, tanto faz o seu jeito de ser. Se você descobre a forma certa de mostrar o melhor de você através das palavras, eu te juro que você não precisa ser a mais bonita ou a mais inteligente. Você simplesmente vai abrir uma porta de oportunidades sem precisar falar bonito ou ser extrovertida demais. E de quebra, você vai conseguir construir relações mais valiosas e também ganhar mais confiança. Você tá preparada? Oi, gente! Eu sou a Laura Pietra e seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui eu quero construir uma comunidade de pessoas que querem evoluir com leveza, formar amigas, e se você quer fazer parte disso, eu te convido já a se inscrever aqui no canal. Se você caiu aqui nesse vídeo e quer melhorar a forma que você se apresenta, a forma que você se comunica, você já deve ter percebido que existem pessoas que conseguem se comunicar muito bem, enquanto outras não conseguem nem apresentar o próprio nome, de onde vem, a sua idade, porque tem muita dificuldade de mostrar isso para as outras pessoas. E pelo jeito você já percebeu a importância disso. Desde nova, eu comecei a perceber que quem era um jeito mais comunicativo e conseguia cativar as pessoas de alguma forma, mesmo de forma despretensiosa, dominava o espaço. E conforme eu fui crescendo, eu vi que isso era um ponto-chave para você poder se destacar. Nas minhas apresentações de escola, eu era sempre aquela pessoa que ficava mais no canto com um papelzinho para ler e tava louca para voltar pro meu lugar, porque eu não queria viver aquilo por muito tempo, porque você se sente exposta, né? E conforme eu fui assistindo podcast, palestra, fui em entrevistas de emprego, eu consegui perceber que quem tinha o melhor desempenho era quem simplesmente conseguia passar suas informações e ter uma base de raciocínio lógica e clara e que conseguisse passar isso de alguma forma com confiança, por mais que estivesse nervosa por dentro. Você sabe que em qualquer situação que a gente precise se apresentar, começa a dar o coração começa a palpitar, a gente começa a gaguejar, então causa um nervosismo interno. Só que quando você começa a treinar isso, não é que essa sensação desaparece, você consegue ter muito mais controle e clareza e menos nervosismo das próximas vezes. E é isso que eu quero te falar aqui. A base para você dominar e ter desenvoltura cada vez mais na sua forma de se expressar é você tendo clareza e fazendo muito treino. E o que eu quero te falar aqui é que comunicação, esse jeito de começar a se expressar, não é algo nosso. Tem pessoas que já nascem assim, porque de alguma forma é estimulado, mas a maioria de nós não. A gente cresce entendendo que se expor para as pessoas é vergonhoso, a gente tem muito medo de se expor, então isso causa bloqueio em todo mundo. Dizem que um dos maiores medos das pessoas é se apresentar em público, então olha como isso é importante. E você pode pensar que se comunicar bem é um dom, mas não é. Se comunicar bem é você ter clareza e treino. Basta você treinar que você vai se tornando melhor. E eu sou a prova viva disso. Hoje você vendo um vídeo meu, você pode pensar, nossa, ela fala muito bem. Eu já escutei isso de algumas amigas. Nossa, você fala muito bem, se apresenta, tem postura. Gente, mas isso aqui tudo foi treinado. Eu tinha muita dificuldade de me apresentar, eu quase não falava, até eu descobrir o poder disso e o poder de influência que isso tem. E eu te digo mais, muitas vezes a tua habilidade de se comunicar vai ultrapassar a habilidade técnica de outra pessoa. E te falar, comunicação é tudo na nossa vida. Ele melhora os nossos relacionamentos, seja amoroso, seja entre família, seja no trabalho, melhora a sua imagem, a sua vida financeira, pode te proporcionar tantas coisas boas só porque você começou a trabalhar essa habilidade, que são assim, completamente, são todas as áreas da sua vida. Bom, você vai ver nesse vídeo que existem várias táticas para você melhorar rápido a sua comunicação. A primeira coisa que você precisa entender, começar a racionalizar, é se você é uma pessoa objetiva demais, prolixa, aquela pessoa que fala muito e fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ou se você é aquela pessoa envergonhada, que de jeito nenhum você quer falar, você quer se apresentar, você quer ser a última pessoa a se apresentar. A partir do momento que você entende seu jeito, você vai nos pontos que você precisa melhorar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu vi que eu era uma pessoa objetiva demais. E eu sempre fui assim, até na hora de responder provas e questionários, eu sempre era muito objetiva. Eu tinha muita dificuldade em conseguir estender o assunto, colocar mais detalhes nas coisas que eram questionadas pra mim. Eu sempre era mais objetiva. Era tudo 5 palavras, eu te respondia o que você queria saber. E todo esse comportamento tem um problema, a gente tem que saber dosar isso. Não dá pra ser objetiva demais, porque a gente não consegue construir relações assim. E não pode ser prolixa demais, estender demais o assunto, repassar várias vezes, porque isso é cansativo. E aqui, claro que o seu jeito de ser, como, eu sou mais extrovertida, eu sou mais tímida, isso, de alguma forma, tem alguma influência na forma que você se comunica. E pode parecer ser uma vantagem ser mais extrovertida e saber se comunicar. Mas imagina uma pessoa extrovertida que ela é prolixa, que ela fala muito e dá todos os detalhes. Isso acaba sendo chato. Então não tem muito essa, eu sou mais extrovertida, eu sou mais tímida. É você saber
usar a forma certa de se comunicar com as pessoas. Isso é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver. Depois de entender se você é mais objetiva ou mais prolixa, a gente precisa entender os medos que a gente tem, que são das principais coisas que travam na hora de falar. O primeiro é muito clássico, que é o medo do julgamento. O medo de estar sendo analisada por outra pessoa e a chance de você cometer erros enquanto você está falando. Eu tinha muito esse receio quando eu comecei a me apresentar, mas a gente precisa começar a racionalizar esse medo. E como você vai fazer isso? Se pondo como alguém que está aprendendo e quer melhorar. Se você está ali se pondo a outras pessoas, você tem que entender que você vai cometer erros. Isso é inevitável. Você vai gaguejar, você pode falar alguma coisa errada. E nesse momento é você ter mais a tranquilidade, porque se você colocar na sua cabeça que é a pior coisa do mundo, todo o resto você vai ficar travado e vai dar nervoso e você vai querer sair correndo. Quando você pensa, eu tô aqui, eu sou alguém corajosa que decidi me colocar à prova e me apresentar para outras pessoas, eu tenho certeza que a maioria vai te achar mais corajosa do que vai focar no seu erro. E não tem problema nenhum você demonstrar alguma vulnerabilidade sobre falar em público. O negócio é quando a gente, por exemplo, fala assim, nossa, eu tô com muita vergonha, gente, eu tô muito assim, ai, não sei o que falar. Aí sim, você transparece para as pessoas que você tá sem confiança nenhuma. Outra coisa é quando você fala, gente, eu estou me colocando aqui à prova para me apresentar para vocês, porque é uma habilidade que eu quero evoluir. Você cria mais o senso de empatia e coragem. De alguma forma, as pessoas, elas conseguem captar o sentimento que a gente quer passar para elas. Se você tá nervosa, você vai conseguir transparecer isso. Se você consegue racionalizar as coisas e trazer mais confiança, as pessoas também vão captar isso. E no começo não é tão fácil, tá? Você vai ver que em alguns momentos você vai ser mais envergonhada, vai trazer mais confiança, mas é como eu te falei, é treino. O segundo impasse que pode aparecer é o medo de não ser interessante ou não sei o que falar. Nesse momento, a maioria das pessoas não querem parecer burras ou elas querem parecer inteligentes. E nesse ponto, você tem que começar a tirar essa pressão de dentro de você. Isso era uma das coisas que acontecia muito comigo. Eu não queria parecer burra de alguma forma. Só que a gente não sabe sobre todos os assuntos do mundo. E a gente tem que se colocar na humildade de eu não sei tudo. E quando você tira essa necessidade de ser interessante, as coisas ficam mais leves. Eu acredito que essa vergonha de se comunicar, ela vem desde a escola, porque a maioria das vezes a gente tem que escutar muito e se expressar pouco. Então isso acaba que influencia na nossa vida inteira. Aí quando chega na vida adulta, a gente não sabe nem se apresentar pra alguém porque fica se tremendo. E a principal coisa que você precisa entender na sua cabeça é que comunicação não é você parecer incrível, é você conseguir gerar conexão com as outras pessoas. Por exemplo, eu trabalho prestando assessoria para médicos, então eu preciso saber do que eles gostam, o que eles consomem, como foi o estilo de ensino deles, para que eu possa criar uma conexão na hora de uma conversa de negócios. E entendendo isso, eu sei que existem diferentes tipos de comunicação. Quando eu vou falar com meus amigos é de um jeito, quando eu vou falar com meu marido é de outro, quando eu vou falar no aspecto mais profissional ou com família. Então, a comunicação a gente vai adequando para cada estilo de pessoa. Quando você quer conhecer alguém novo, você tá aberta a fazer vários tipos de pergunta. Depende de onde você tá, qual o seu interesse em fazer amizade com aquela pessoa. Será que teve algo nele que te chamou a atenção ou nela, independente da pessoa? Te chamou alguma coisa a atenção? Você comentar sobre isso. E assim que eu consegui desenvolver essa habilidade de comunicar, me comunicar melhor, eu comecei a trabalhar muito pós-pandemia em home office. Então, por não ter aquela interação social todo dia com diferentes pessoas, eu fui ficando mais... Comecei a sentir que eu tava começando a ficar mais tímida, perdendo essa habilidade, porque quando a gente não treina, a gente acaba perdendo, vai piorando. Aí eu decidi procurar um curso de oratória simplesmente para não perder essa habilidade. E eu quero te passar 3 coisas importantes que eu aprendi nesse curso. O primeiro é a presença. Você precisa se colocar em estado presente quando você tá passando por uma situação de se expor e se apresentar, para que seu corpo sinta que você tá nesse processo e tem intenção de melhorar. Porque muitas vezes quando a gente vai fazer algo que a gente não quer, a gente meio que entra num estado automático. Ligo o automático aqui, para que a gente só possa voltar quando a situação acabar. Então, uma das principais coisas que eu consegui captar nesse curso é que você precisa estar presente. Eu tô presente aqui passando essa informação para vocês, para que você possa ter mais domínio do seu raciocínio, do que você tá falando e conseguir perceber até as suas falhas, para que você não faça isso das próximas vezes. Uma coisa muito chata que a maioria das pessoas tem é vício de linguagem. Nesse curso eu também consegui perceber quais eram os meus e consegui perceber das outras pessoas. Você também não pode se apegar de, ai, tô falando muitas gírias. Você só começa a perceber e começa a diminuir. Por exemplo, tipo, é uma coisa que carioca fala muito, a maioria das pessoas falam muito, né? Esperando de alguma forma uma validação do que ela falou. Recentemente eu escutei 2 aulas de 2 lugares diferentes e os professores tinham os mesmos vícios, que era aquele né.
qualquer frase que fosse falar, falava, né? Imagina escutar isso por mais de 1 hora e percebendo isso. Cara, é muito, muito chato. Só que você só percebe quando você tá atento e tá treinando. Outra coisa importantíssima da comunicação é a sua expressão. Você usar a sua voz, o seu corpo, as suas mãos para se comunicar com as pessoas. Só que tudo você precisa saber dosar. Você não pode ficar que nem uma louca aqui se expressando demais. Tudo é com uma certa dosagem para que o seu corpo, as suas expressões consigam transmitir ainda mais o que você quer falar. E o terceiro que você precisa ter é clareza. Você organizar o que você quer falar de forma simples. Se você quiser, eu posso trazer um outro vídeo com técnicas mais aprofundadas que eu aprendi. Comenta aqui no vídeo se você quer um vídeo só sobre isso. E agora a gente chegou no ponto-chave desse vídeo. Eu vou te ensinar 6 passos para você ter uma comunicação mais envolvente e cativante. E você vai ver que é super simples, não tem nada demais, que é só o treino. O primeiro é tirar essa mentalidade de sou tímida, eu não sou interessante, tirar essa pressão. Se você não tirar isso, é muito difícil conseguir evoluir na sua comunicação, porque você tá o tempo todo se julgando mais do que qualquer outra pessoa te julgaria. Então relaxa mais e tenta criar conexões mais reais, sabe? Traz pro mundo físico as coisas. O segundo passo, ao invés de você tentar parecer interessante, esteja mais interessada. Porque uma das coisas que eu aprendi no marketing e também no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é que as outras pessoas, elas adoram falar sobre si próprias. As pessoas amam falar delas mesmas e adoram escutar o som do próprio nome. Isso é muito louco, mas se você parar pra ver, é verdade. Então pergunte mais, ouça mais, mostre o interesse real sobre o outro. Mas também você precisa dosar para que o outro não fale demais e você não possa se expressar, mostrar mais de você. O terceiro passo é um pouco disso que eu te falei, de você também mostrar mais de você. Você começar a pensar em histórias que você quer compartilhar da sua vida com outras pessoas. Seja algo engraçado, seja algo inspirador, você começar a olhar para sua vida e tentar pegar algo interessante para poder compartilhar com as outras pessoas. É como se fossem micro-histórias, para que as outras pessoas de alguma forma consigam lembrar de você também. O quarto passo é você treinar ritmo, pausas e ênfase. Para treinar isso, você pode ler a descrição de um vídeo, você pode começar a se gravar para testar como é que tá. Se você tá melhorando, o que pode melhorar. Isso é uma parte prática que você pode fazer. Ah, eu tenho vergonha de tentar me apresentar, então começa a se gravar. Você não vai postar pra ninguém, é simplesmente pra você se autoanalisar. Isso é uma das coisas que vai te ajudar muito a melhorar. O quinto passo é você ser mais expressiva. Traz mais da sua personalidade de uma forma um pouco mais exagerada. Mas lembrando de dosar, tudo é dosagem, tá, gente? Então você precisa se esforçar. Quando a gente quer fazer amigos, conhecer novas pessoas, a gente tem que parecer receptivo a isso, senão as pessoas repelem a gente. Por exemplo, se eu tô de cara fechada em algum lugar, dá a entender aos outros que eu não tô a fim de conversar. Se eu já tô sorridente, tô aqui parecendo uma vibe de alguém que tá aberta a conhecer outras pessoas, naturalmente os outros vão se sentir abertos a falar comigo. E recentemente teve uma pesquisa de uma das coisas que são fundamentais para as vendas e para a conexão com outras pessoas é o simples fato de sorrir. Você mostrar os dentes para as outras pessoas. Isso traz muito impacto, porque você mostra que é alguém que está aberta. E o sexto passo é você se colocar em qualquer oportunidade que apareça. Seja no trabalho, seja na faculdade, você realmente se colocar à prova. Eu quero apresentar, eu quero ser a chefe de turma, eu quero... Tudo você levantar a mão. Teu corpo vai falar não, vai não. Mas você vai falar eu vou sim. E aí você vai se sentir forçada a começar uma apresentação, simplesmente porque você se comprometeu. E aí você vai se preparar para você não ir mal. E uma das coisas que faz uma apresentação ser de sucesso é você treinar antes. Você não vai simplesmente chegar lá no freestyle falando nada, não. Você vai fazer os tópicos do que você quer trazer e ensaiar antes. Lá no Senac, como eu falei, o curso, o final eu tinha que fazer uma apresentação de 6 a 10 minutos, me apresentando para as pessoas e falando sobre qualquer tema que eu quisesse. E eu treinei bastante, eu te juro que na hora eu nem senti nervosismo, porque eu já tinha internalizado aquilo. Então, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, entenda como a comunicação constrói novas amizades, constrói novas possibilidades, pode te ajudar a construir posicionamento, autoridade. Então começa, meu amor. Não fica parado, porque o mundo não vai descobrir seus talentos se você não conseguir expressar isso. Agora me conta, qual você acha que é a melhor vantagem de se comunicar bem e como você usaria isso na sua vida? Seria para fazer amigos, fazer networking, se apresentar e crescer na carreira? Como você usaria? Para finalizar, se você quiser ter um contato mais próximo comigo, já me segue lá no Instagram, no TikTok e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém se ele te ajudou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo! There was once a day that I would pray for